Empresário, empresária, sejamos brutalmente diretos. Você construiu um patrimônio imobiliário significativo, talvez a sede da sua empresa, galpões logísticos, terrenos para expansão. E esses ativos, que deveriam ser a sua fortaleza, hoje são a sua maior vulnerabilidade. Eles estão misturados, contaminados pelo risco diário da sua operação. Uma disputa trabalhista mais agressiva, um revés comercial inesperado, um passivo ambiental, e os credores podem avançar sobre o patrimônio que levou uma vida para ser construído. Você sabe, intuitivamente por conselhos que já ouviu, que a solução passa por uma reorganização societária. Criar uma holding, segregar os imóveis através de uma cisão. Mas o que te paralisa não é o que, é o como e o a que custo. O medo de que, ao mover uma peça nesse xadrez, o fisco interprete seu movimento não como proteção, mas como simulação. Uma manobra para não pagar impostos. E a consequência disso? Autuações milionárias que, ironicamente, podem destruir tanto a operação quanto o patrimônio que você tentava proteger. Este não é um medo infundado. É a realidade de um ambiente de negócios complexo, onde a linha que separa o planejamento tributário legítimo da evasão fiscal é constantemente testada. Por isso, o que eu proponho a você neste vídeo não é uma simples explicação. É uma imersão estratégica profunda. Uma verdadeira masterclass. Não vou lhe entregar atalhos, mas sim a planta completa do terreno. Vamos dissecar a mente do fiscal, entender a lógica por trás de cada artigo de lei relevante, analisar as decisões mais importantes dos tribunais e, o mais crucial, construir juntos, passo a passo, um manual de blindagem para a sua operação. Meu compromisso é que, ao final desta análise densa, você não apenas entenda os riscos, mas domine as estratégias para neutralizá-los, munido de conhecimento técnico para dialogar de igual para igual com seus advogados, contadores e, se necessário, com a própria fiscalização. Prepare-se, pois vamos a fundo. Antes de buscarmos o remédio, precisamos ter absoluta clareza sobre a doença. E a doença, aqui, é a contaminação de riscos. Vamos expandir nossa analogia anterior. Sua empresa não é apenas um navio de carga. Pense nela como uma frota. A empresa operacional é o seu navio-tanque, ágil, potente, mas que navega em águas por vezes perigosas, sujeito a pirataria, concorrência desleal, tempestades, crises econômicas e colisões, litígios. Seus imóveis, por sua vez, são sua reserva de ouro, que por um erro estratégico, você decidiu guardar no porão do navio-tanque. O que acontece quando o navio-tanque sofre uma avaria grave? A água invade todos os compartimentos. Um passivo trabalhista de um ex-diretor pode levar à penhora da sede da sua empresa. Uma dívida com um fornecedor pode ameaçar o galpão logístico que é vital para a sua existência. Uma questão de responsabilidade civil por um produto defeituoso pode se voltar contra um terreno que você planejava usar para a sucessão dos seus filhos. O risco operacional vaza e contamina o patrimônio estratégico. O objetivo da reorganização, portanto, é realizar uma operação de salvamento antes da tempestade. É retirar o ouro do porão do navio-tanque e colocá-lo num cofre forte, numa ilha-fortaleza. Essa ilha-fortaleza é a sua holding patrimonial. A cisão parcial é a ferramenta que permite serrar um pedaço do casco do navio, onde estão os imóveis, e transferi-lo para essa nova entidade. A conferência de bens é o ato de, individualmente, levar cada barra de ouro para o cofre. A incorporação é quando você decide juntar duas ilhas-fortaleza em uma só, para otimizar a gestão. O cenário parece ideal. Mas é aqui que o fisco, como a marinha que patrulha essas águas, entra em cena. Ele quer saber se essa sua transferência do ouro é legítima ou se é apenas um ardil para esconder o tesouro e não pagar os tributos devidos ao reino. E as armas do fisco são pesadas. A cobrança de ti sobre transferências que você julgava imunes. A cobrança de imposto de renda e CSLL sobre um suposto ganho de capital na transferência, como se você tivesse vendido os imóveis para si mesmo. A glosa de benefícios fiscais como a amortização de ágio. E o golpe final, as multas qualificadas, que partem de 75% e podem dobrar para 150% do valor do imposto, acrescidas de juros Selic. Um planejamento mal executado não apenas falha em proteger, ele cria um novo e, por vezes, maior passivo fiscal. Ele afunda não só o navio-tanque, mas também a sua ilha-fortaleza. Para vencer esta batalha, é preciso conhecer o arsenal do inimigo e, mais importante, os fundamentos do seu próprio direito. A disputa entre fisco e contribuinte em reorganizações societárias se desenrola sobre um complexo tabuleiro legal. O movimento de abertura do fisco é quase sempre o artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Esta é a chamada Norma Geral Anti-Elisão. Pense nela como a cláusula de bom senso do sistema tributário. Ela diz que a autoridade fiscal pode desconsiderar atos que servem apenas para dissimular a real intenção econômica, visando esconder o fato gerador do tributo. A jurisprudência, tanto no CARF quanto nos tribunais, tem interpretado este artigo com base na doutrina do propósito negocial. Ou seja, para uma operação ser legítima, ela precisa ter uma razão de ser empresarial, econômica, que não seja única ou predominantemente a economia de impostos. A ausência de um propósito negocial claro é o que o fisco chama de abuso de forma. A lei, contudo, exige que, para aplicar essa desconsideração, o fisco siga um procedimento específico e motive detalhadamente sua decisão, garantindo o contraditório e a ampla defesa. O fisco complementa seu ataque com o Código Civil, nos artigos que tratam de simulação, artigo 167, que leva à nulidade do negócio jurídico, e com o próprio Código Tributário Nacional, que permite a revisão do lançamento fiscal em caso de dolo, fraude ou simulação, artigo 149, sétima. A mensagem combinada dessas normas é poderosa. Não adianta criar uma ficção jurídica se a realidade econômica subjacente é outra. O fisco tem autorização para rasgar o véu da forma e tributar a essência. Do lado do contribuinte, a primeira linha de defesa é a formalidade impecável, regida pela Lei das Sociedades por Ações, Lei 6.404/76. Esta lei é o seu manual de instruções.
Ela determina, por exemplo, no seu artigo 8º, que a conferência de bens ao capital social deve ser precedida por um laudo de avaliação feito por 3 peritos ou empresa especializada. Não é um valor estimado, é um valor técnico e defensável. Os artigos 227 a 229 detalham o procedimento rigoroso para cisões, fusões e incorporações, exigindo publicações, deliberações específicas dos sócios e mecanismos de proteção aos credores. Ignorar esses ritos é como ir para a guerra com uma armadura cheia de frestas. É a primeira coisa que o fiscal irá apontar. Se a operação fosse séria, ela teria seguido o procedimento que a lei societária determina. Com o tabuleiro legal em mente, vamos dissecar cada ferramenta e os pontos nevrálgicos onde as disputas acontecem com mais frequência. Ferramenta 1. A conferência de bens e o dilema do valor. Este é o ato de transferir um ativo para o capital de outra empresa. A questão central, que define o futuro da operação, é: por qual valor o ativo entra na nova empresa? A Lei 9.249/95, em seu artigo 23, oferece ao contribuinte uma escolha crucial. Opção A, valor contábil, ou o valor da declaração de ir da pessoa física. Esta é a via da neutralidade. A empresa de origem transfere o ativo pelo valor que ele já está registrado em sua contabilidade, ou a pessoa física transfere pelo valor que consta em sua declaração. Não há apuração de ganho de capital nesta etapa. O ganho fica represado, dormente, e só será tributado no futuro, quando as cotas ou ações dessa nova holding forem vendidas. Esta opção sinaliza ao fisco: estou apenas rearranjando meu patrimônio, não estou realizando lucro agora. É a escolha natural para holdings familiares e de proteção patrimonial pura. Opção B, valor de mercado. Aqui, a história é diferente. O ativo é transferido pelo seu valor justo, de mercado, atestado por um laudo de avaliação. A diferença maior entre o valor de mercado e o valor contábil de declaração é, para fins fiscais, um ganho de capital. E este ganho deve ser tributado imediatamente. Por que alguém escolheria este caminho mais oneroso? Por razões estratégicas. Para dar à holding um capital social robusto que sirva de base para obter financiamentos, para atrair um investidor que exige um balanço que reflita a realidade econômica, ou para reequilibrar a participação societária entre os sócios. O erro capital que gera autuações aqui é o da incoerência. O empresário transfere o ativo a valor de mercado, exibe o capital social elevado para o banco, mas se esquecem de pagar o imposto de renda sobre o ganho. Ou pior, usam um laudo manifestamente inflado para gerar um capital social artificial. O fisco cruzará as informações e a autuação será inevitável. Ferramenta 2. A imunidade do IT e os limites do STF. Este é o campo de batalha mais sangrento. O imposto sobre a transmissão de bens imóveis é municipal, e as prefeituras são agressivas na sua cobrança. A Constituição Federal, no artigo 156, parágrafo 2º, inciso I, parece um escudo absoluto, estabelecendo a imunidade do IT na integralização de imóveis ao capital de uma empresa. Contudo, este escudo possui duas fendas críticas. Fenda 1. A atividade preponderante. A própria Constituição excepciona a imunidade se a atividade preponderante da empresa que recebe o imóvel for imobiliária, compra e venda, locação, etc. O CTN, no artigo 37, define um critério objetivo. A preponderância se caracteriza quando mais de 50% da receita operacional, nos 2 anos anteriores e 2 anos subsequentes à operação, vier dessas atividades. Se a empresa for nova, a análise se projeta para os 3 anos seguintes. O erro comum aqui é constituir uma holding, chamá-la de administradora de bens, mas, na prática, sua única receita ser o aluguel dos imóveis que recebeu. Para o município, essa empresa tem atividade imobiliária preponderante e a imunidade não se aplica. Fenda 2. O tema 796 do STF. Esta foi a mudança de jogo. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 796.376, fixou a tese de que a imunidade do IT se aplica apenas sobre o valor do imóvel até o limite do capital social a ser integralizado. Vamos a um exemplo numérico para que não reste dúvida. Você possui um imóvel avaliado em 10 milhões de reais. Você decide integralizá-lo em sua holding, mas subscreve um capital social de apenas 1 milhão de reais. Os outros 9 milhões de reais são registrados no balanço como reserva de capital. Pela decisão do STF, a imunidade de IT cobre apenas 1 milhão de reais. Sobre os 9 milhões de reais que excederam o capital social, o município tem o direito de cobrar o IT. Muitos planejamentos antigos, feitos antes dessa decisão, se tornaram vulneráveis. Ignorar o tema 796 hoje é um erro primário com consequências financeiras diretas. Ferramenta 3. O ágio e a caça ao ágio interno. Este é um território de alta complexidade, geralmente presente em operações de fusões e aquisições. O ágio é, de forma simples, o sobrepreço pago por uma empresa baseado na sua expectativa de rentabilidade futura. A legislação, até a Lei 12.973 de 2014, permitia que esse ágio fosse amortizado, reduzindo a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, funcionando como um benefício fiscal. O fisco, contudo, sempre travou uma guerra contra o que apelidou de ágio interno. O que é o ágio interno? É a criação artificial de ágio em operações entre empresas do mesmo grupo econômico. Imagine a empresa A e a empresa B, controladas pela mesma pessoa. A empresa cria uma holding, a empresa C, e vende para ela as ações da empresa B por um valor muito superior ao patrimonial, gerando um ágio milionário. Em seguida, a empresa C é incorporada pela B. Na prática, foi uma operação circular, sem desembolso efetivo de dinheiro para fora do grupo, mas que criou, do nada, um escudo fiscal para a empresa B. O CARF e a Receita Federal consideram essa prática um dos maiores exemplos de planejamento tributário abusivo. A Lei 12.973/2014 veio para proibir expressamente a amortização de ágio gerado em operações entre partes relacionadas.
Para operações anteriores, o fisco exige a demonstração cabal de que havia propósito negocial na aquisição e que o ágio se fundamentava em laudos de rentabilidade futura, baseados em fluxo de caixa descontado, críveis e realizados por entidades independentes. Tentar amortizar ágio sem essa documentação robusta é quase garantia de autuação. Com base em milhares de autos de infração, podemos mapear o que acende a luz vermelha na mesa de um auditor fiscal. Ele busca padrões, as red flags da simulação. 1. Circularidade e passos desnecessários. A operação dá voltas e mais voltas para chegar a um resultado que poderia ser atingido de forma direta e tributada. A existência de etapas intermediárias sem função econômica clara é um forte indício de artificialidade. Se o ativo sai da empresa A, passa pela B, pela C e volta para A, o fiscal vai perguntar: qual o propósito disso, além de criar um benefício no meio do caminho? 2. Ausência de mudança na realidade, falta de substância após a reorganização, os CNPJs mudaram, mas a vida real continua idêntica. A gestão é a mesma, os riscos não foram de fato transferidos, os funcionários nem perceberam a mudança. Uma holding que não tem conta bancária própria, que não tem um administrador definido, que não realiza reuniões, é uma empresa de papel, uma casca vazia, e o fisco vai tratá-la como tal. 3. Timing suspeito. A reorganização é executada, coincidentemente, dias antes de uma grande venda, ou logo após a publicação de uma lei que fecha uma brecha tributária. A cronologia dos eventos pode ser uma confissão silenciosa da verdadeira motivação da operação. 4. Laudos e avaliações frágeis. O laudo de avaliação é uma peça central. Se ele for assinado por um profissional sem qualificação, ou por uma parte relacionada, ou se a metodologia for obscura e as premissas irrealistas, ele não será apenas ignorado, será usado como prova contra o contribuinte, como um indício de má-fé. 5. Preço vil ou exorbitante. Transações entre partes ligadas por valores que destoam flagrantemente da realidade de mercado são um convite à fiscalização. Vender um imóvel de 10 milhões de reais por 100 mil reais entre empresas do mesmo grupo levanta suspeitas imediatas de doação disfarçada ou de tentativa de esvaziamento patrimonial. 6. Ausência de desembolso efetivo. Operações de compra e venda são realizadas, mas o pagamento é feito por meio de encontros de contas complexos ou por notas promissórias que nunca são resgatadas. Se não há fluxo financeiro real, o fisco questionará a própria existência do negócio. Agora, a parte mais importante. Como construir uma operação que resista a esse escrutínio? A blindagem não é um ato único, é um processo de construção de narrativa e de provas. É a criação de um dossiê de legitimidade. Vamos aos 7 pilares. Pilar 1. Propósito negocial documentado. Esta é a sua fundação. Antes de qualquer ato jurídico, sua empresa precisa produzir um memorial justificativo. Este documento, que pode ser um relatório da diretoria, uma apresentação ao conselho de administração ou um parecer de consultores, deve detalhar as razões não fiscais para a reorganização. Exemplos de propósitos legítimos incluem: a. Segregação de riscos. Proteger o patrimônio imobiliário dos riscos da atividade operacional. Anexar estudos de caso de litígios no seu setor. b. Planejamento sucessório. Facilitar a transição do controle para herdeiros de forma organizada e evitando o litígio de um inventário. c. Melhora da governança. Criar uma estrutura clara de gestão, com acordos de sócios detalhados na nova holding. d. Acesso a crédito. Utilizar os imóveis na holding, agora livres de ônus operacionais, como garantia para novos financiamentos, anexar cartas de bancos indicando essa possibilidade, e preparação para a M&A, limpar o balanço da empresa operacional para torná-la mais atrativa a investidores ou compradores interessados apenas no negócio. Pilar 2. Substância econômica real. A nova entidade precisa ter vida. Isso significa: a. Sede e administração, ter um endereço próprio, que não seja um mero escritório virtual, e um administrador formalmente designado, com responsabilidades claras. b. Atos de gestão. A holding deve realizar reuniões periódicas, com atas devidamente registradas, deliberando sobre a gestão dos ativos. c. Contratos e receitas. Se ela aluga os imóveis para a empresa operacional, deve haver um contrato de aluguel formal, com valor de mercado, e o fluxo de pagamentos deve ocorrer de fato na conta bancária da holding. d. Contabilidade própria. A holding deve ter sua própria contabilidade, separada e independente da empresa operacional. Pilar 3. Laudos técnicos irretocáveis. Invista em laudos de avaliação produzidos por empresas de renome e comprovadamente independentes. Exija que o laudo detalhe a metodologia, fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado, custo de reposição, as premissas utilizadas, taxa de crescimento, taxa de desconto, e as fontes de dados. Guarde não apenas o relatório final, mas todo o material de suporte. Este é o seu principal documento técnico de defesa. Pilar 4. Rigor societário e registral. Cumpra cada etapa da lei das SA. Ou do Código Civil. Faça as publicações necessárias, registre todas as atas e alterações contratuais na junta comercial nos prazos corretos. Um processo organizado e cronologicamente coerente demonstra planejamento e seriedade, o exato oposto de uma operação simulada e feita às pressas. Pilar 5. Dossiê de TI. Se vai pleitear a imunidade de TI, prepare-se para a guerra com o município. Monte um dossiê com: a. Os balanços e DRS que comprovem a não preponderância de atividade imobiliária. b. O laudo de avaliação do imóvel. c. A justificativa, com base na decisão do STF no tema 796, do porquê o IT não deve incidir, especialmente se o valor do imóvel for igual ao do capital integralizado. Tenha essa pasta pronta antes mesmo de protocolar o pedido. Pilar 6. Coerência narrativa e contábil. A história que você conta no seu memorial justificativo. Pilar 1. Precisa ser a mesma história refletida nos seus registros contábeis. Se o propósito era facilitar a sucessão, as cláusulas do novo contrato social da holding devem refletir isso. Se o objetivo era obter crédito, a contabilidade deve registrar os ativos de forma a facilitar essa análise pelo banco. Qualquer dissonância será explorada pelo fisco.
Pilar 7. A opção pela consulta fiscal. Em operações de altíssima complexidade e relevância financeira, considere a possibilidade de formular uma consulta fiscal formal aos órgãos competentes, Receita Federal, Secretaria de Fazenda Estadual ou Municipal. É um procedimento formal onde você expõe seu plano e pergunta ao fisco se ele o considera legítimo. Uma resposta positiva vincula a administração e te dá um salvo-conduto. É uma ferramenta poderosa, mas que deve ser usada com estratégia, pois também alerta o fisco sobre seus planos. Percorremos um longo caminho. Desvendamos a complexidade que reside em uma decisão aparentemente simples: proteger o seu patrimônio. O que fica claro é que uma reorganização societária não é um ato de mágica jurídica, mas sim um projeto de engenharia. E, como em qualquer projeto, o sucesso depende da qualidade da planta, dos materiais e da execução. Uma estrutura bem projetada, com propósito negocial, substância econômica e documentação impecável, não é apenas legal, ela é antifrágil. Ela resiste ao teste do tempo e ao escrutínio da fiscalização, gerando economia, segurança e paz de espírito. Por outro lado, uma operação apressada, baseada apenas na economia fiscal de curto prazo, é um castelo de cartas pronto para ruir. Lembre-se sempre, o direito de se planejar para pagar menos tributos é legítimo. O que a lei combate é o artifício, a ocultação, a criação de realidades jurídicas que não correspondem à verdade dos fatos. A sua missão, como empresário, é garantir que a forma e a essência da sua reorganização caminhem juntas. Este conteúdo denso, obviamente, não substitui uma consulta jurídica e contábil aprofundada para o seu caso concreto. Cada detalhe importa. E agora, lanço a você um desafio estratégico. Pense na sua estrutura hoje. Se você fosse auditado, qual dos 7 pilares de blindagem que discutimos seria o seu ponto mais frágil? A falta de um propósito negocial documentado? A pouca substância da sua holding? Deixe sua reflexão nos comentários. A troca de experiências enriquece toda a nossa comunidade. Se esta Masterclass abriu seus olhos para a profundidade estratégica deste tema, inscreva-se no canal. Nosso objetivo é exatamente este: transformar complexidade jurídica em poder de decisão para você. Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues, da LLR Advocacia. Agradeço sua atenção e persistência. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a construir fortalezas para o seu negócio.